Olá pessoal, vamos começar a parte 2 da aula 2, certo? Na aula um a gente viu uma linguagem Pascal, uma linguagem compilada, certo? Na aula 2 a gente viu a linguagem Python, uma linguagem interpretada e dinâmica, certo? Hoje a gente vai ver o C, certo? Uma linguagem de programação muito importante que foi utilizada para criar sistemas operacionais, entre elas os sistemas Unix. Dentro dos sistemas Unix, a gente tem o Linux, que é esse que eu estou usando, certo, pessoal? Essa linguagem C, ela é, assim, na minha opinião, ela é mais importante historicamente. Ela é uma linguagem compilada, tá? Eu vou falar um pouco sobre ela aqui. E a gente vai resolver os exercícios com a linguagem C nessa aula, tá? O meu objetivo não é que vocês usem C. Caso vocês queiram usar, podem usar, mas o meu objetivo aqui é que vocês conheçam o máximo de linguagens possível, para vocês não terem a ideia de ter medo de determinadas linguagens, tá, pessoal? A programação ela vai funcionar perfeitamente com qualquer linguagem de programação, né? Claro que certas linguagens funcionam especificamente para alguns paradigmas de programação. Vou falar depois sobre isso, tá? Mas a ideia é que vocês, como programadores, entendam a questão da programação em geral utilizando qualquer linguagem. Vocês têm que entender a ideia da coisa, tá? E assim, o entendimento de uma linguagem vai te ajudar no entendimento de alguma coisa de outra. Por exemplo, o C ele vai te ajudar a entender um pouco mais do Pascal, vai te ajudar a entender um pouco mais do Python, certo? Porque o C ele veio, uh, eu não sei se o C veio antes do Pascal, mas o C ele é muito enxuto, uma linguagem muito assim, foi utilizada como base para outras linguagens, como Java, C Sharp, até o próprio Python, tá, pessoal? Então vamos em frente, tá? A gente vai para a aula 6, né? Eu já coloquei aqui como 6.c, então com ele deve estar assim com um modelo de sintaxe em C. Quando eu escrevo uma coisa aqui em C, ele deve me, ó, int, ele já botou azul, então ele está ok, tá? Alguns programas, editores, quando eu coloco, já salvo com a extensão do arquivo, que no caso é C, ele já coloca cores nas palavras-chave do C, tá, pessoal? Na aula passada a gente terminou a questão 5, agora a gente vai para 6. Faça um programa que lê 3 números e mostre o maior deles. Beleza. No C, todo programa ele começa com uma função, tá, pessoal? E essa função, só lembrando para vocês que uma função é assim, ó. No C, tá? Eu tenho o nome da função, abro uns parênteses, aí tenho as chaves, fecho as chaves, tá? Beleza. Dentro das chaves eu vou colocar o que eu quero que a função faça, certo? Dentro dos parênteses eu vou colocar informações que eu posso utilizar dentro da função. E antes do nome eu tenho que colocar um tipo de retorno daquela função. Vou dar um exemplo para vocês aqui. No C, a função básica é a função main, quer dizer principal em inglês, tá? Aqui eu não vou receber nenhum parâmetro, que é uma informação que eu coloco dentro dos parênteses. Já começo as chaves, né? E vou colocar aqui uma função que vai imprimir na tela. Olá, mundo. Fechei os parênteses e coloco ponto e vírgula, tá? O C ele é uma daquelas linguagens que tem que ter o ponto e vírgula no final. Fechei as chaves, certo? Vamos ver se vai funcionar. Eu venho pra cá, a proposta que eu tô 6.c. Zero 6.c, né? 06 06
.c printf. Eu sabia que não ia funcionar. Percebam, pessoal, que aqui ele está pedindo que a gente tem que incluir isso aqui, ó, certo? Vou colocar aqui o que ele quer que eu escreva. Pronto. O que é que eu estou fazendo aqui? Aqui ele está dizendo que ele não sabe, ele não conhece o que é que essa função printf faz, certo? Essa função, ela é print, imprime e é formatado, certo? Imprime formatado. Essa função é básica no C, mas para a gente usar ela, a gente precisa incluir um conjunto de códigos. Esses códigos são programas normais, tá? Onde a gente define nesses programas funções que a gente pode usar em outros códigos, certo? Esse arquivo, os programadores do C que fazem, ou a gente pode também fazer, certo? A gente chama isso de biblioteca, tá? Essas bibliotecas, onde vão estar as funções, a gente coloca como .h a extensão, certo? E essa biblioteca aqui, ela é a entrada e saída padrão, std.io, standard.io. IO é entrada e saída, standard é padrão. Então, para eu escrever na tela e pegar os dados do usuário, eu preciso dessa biblioteca, tá? E essa diretiva, a gente chama de diretiva, certo? Include é para eu incluir um pedaço de código no meu código. Aqui ele vai pegar todos esses dados do arquivo stdio.h e jogar dentro do meu código, ou seja, vai ficar como se eu tivesse dado um Ctrl+C, Ctrl+V aqui em cima. Beleza? Vamos para frente. Com isso aqui funcionando, agora sim a gente pode executar esse programa, tá? Essa sequência aqui compila, certo? Eu estou usando o GNU C Compiler, compilador do Linux. Estou usando esse código fonte, quero transformar em objeto, ou seja, um programa, e vou nomear como 06. Para executar no Linux, eu uso esse /, e coloco o nome do arquivo 06. Ele vai me colocar Olá Mundo, certo? Perceba que ele está na mesma linha, começou aqui, terminou aqui e começou aqui. Para eu mudar isso, eu venho para cá e coloco um caractere de escape, certo? Uma sequência de escape, que é uma barra invertida, e dependendo do que eu quero, eu coloco uma letra, que pode ser uma nova linha, pode ser uma tabulação. No caso aqui eu vou querer uma nova linha e o código é o N, tá? Salvei, vou compilar e executar. Agora ele pulou para uma outra linha, tá, pessoal? Vamos fazer uma função. Eu vou criar uma função aqui. Essa função mais um detalhe, pessoal. Percebam aqui que a função main principal está retornando o inteiro, tá? Esse inteiro ele vai ser retornado para o sistema operacional, certo? E esse inteiro retornando para o sistema operacional, ele tem um código, uma sequência de códigos, onde cada inteiro quer dizer uma coisa, certo? Quando o programa termina OK, ele retorna, por padrão, o código 0. Então eu coloco aqui, return, abro parênteses, 0, fecha parênteses, ponto e vírgula. Isso aqui, vou até colocar um comentário, ó, //. Comentário de linha, tá, pessoal? Envia status de OK para o sistema operacional. Pessoal, esses comentários eles servem para a gente entender melhor ou explicar melhor o nosso programa, tá? Eles servem tanto para a gente como programador, como para outros programadores que vão ver o nosso código, tá, pessoal? No C, né? A gente tem esse tipo aqui, que é um comentário de uma linha, e a gente tem um comentário de várias linhas, que é esse. Eu coloco uma barra e um asterisco, coloco o que eu quiser, depois um asterisco barra, certo?
O compilador ele vai ignorar isso aqui. Ele vai tudo que tem por exemplo, essa linha ela tem um comando e tem um comentário. Ele vai ignorar o comentário e vai compilar o comando, certo, pessoal? Tendo dito isso, vamos salvar, compilar e executar, e a gente vai ver que ele está executando normal. Antes, quando eu não coloquei nenhum tipo de retorno, pessoal, tem alguém trabalhando ali com a serra lá embaixo, tá? Então se estiver tendo barulho aí, peço desculpas, mas é o jeito aqui, a gente não pode controlar o ambiente, né? Vamos lá. E como não quero demorar muito para produzir mais vídeos, né? Vamos em frente. Como eu estava falando, o 0 dá um status de OK para o sistema operacional, certo? Outros números vão dar mensagem de erro para o sistema operacional, coisa que é específico e não vale para a gente agora. Perceba que, como ele retorna inteiro, eu estou colocando o inteiro aqui, tá? A gente vai criar uma nova função que não vai retornar nenhum valor, por isso eu vou colocar void, certo? Que em C quer dizer vazio, certo? Eu vou colocar aqui função olá mundo. Olá mundo. Lembrando que os nomes das funções eles têm que começar com letra ou com underline, tá? Não posso começar o nome de função com um número, tá? Mas eu posso colocar o número depois, assim, a partir da primeira letra eu posso colocar o número aqui, certo? Vou colocar aqui, assim, olá mundo. Vou tirar isso daqui e vou jogar aqui, certo? Ela não retorna nada, eu não preciso colocar return aqui porque ele não retorna nada, tá, pessoal? E aqui dentro do main, como eu já defini essa função, vou até colocar aqui, ó. Isso é uma função, certo? Dentro do main eu vou usar essa função aqui, olá mundo, olá. Como é que eu faço para usar? Coloco o nome da função, abro parênteses, fecho, ponto e vírgula. Salva, compila e executa. Percebam agora que ele demonstrou olá mundo, certo? Só que eu utilizei o que estava na função ali, olá mundo. Eu vou até colocar outro print aqui para vocês verem. Ó, percebam, isso aqui eu compilei e executei ao mesmo tempo, tá? Percebam que ele mostrou isso e isso. Isso está sendo executado de dentro da função, tá, pessoal? Tendo dito isso, posso tirar. Uma informação legal é que eu não preciso dar esses enters e organizar o código, tá, pessoal? O ponto e vírgula já faz isso para mim. Eu posso colocar a função toda em uma linha. É possível, mas fica feio e ilegível, tá? Eu vou só executar para vocês verem que eu posso fazer assim. Olá mundo, tá aqui FFFF. Vou só executar aqui FFF, certo? Pronto, tendo dito isso, vocês viram como é que cria uma função, certo? Eu tenho que ter o tipo, o nome da função e os parênteses e algo dentro dos parênteses, certo? Quais são os tipos do C? A gente tem os tipos, vou até colocar assim, tipos do C. Tipos básicos, né? A gente tem o void, que é o vazio. A gente tem o int, que é o inteiro. A gente tem o float, que é o real do Pascal, tá? Flutuante ou real. A gente tem o char, que é o caractere, certo? Por enquanto eu vou deixar assim, beleza? Pronto. Eu vou colocar aqui, eu vou pegar uma nova função.
vou criar uma nova função que vai dizer para mostra o ano, certo? E aqui dentro eu vou colocar um argumento que a gente chama, ou um parâmetro, certo? Que vai ser algo que eu vou usar dentro da função. Aí vocês vão entender o porquê desses parênteses, tá? Vou colocar aqui int, que um ano é inteiro, né? Ano, certo? Aqui eu vou colocar estamos no ano de porcentagem de ponto ano, certo? Já explico esse porcentagem de isso aqui, tá, pessoal? Deixa eu só ver se isso aqui vai funcionar. Ó, na hora de chamar, a gente chama isso aqui de chamar a função. Na hora de chamar a função, eu coloco o nome, abro parênteses, argumentos ou parâmetros, se tiver um, se não tiver eu deixo vazio, se tiver eu coloco. 2020, vamos lá. Estamos no ano de 2020, certo? O que acontece? Esse printf, ele permite que eu coloque faça uma interpolação, certo? Que é uma interpolação, é uma junção de strings, certo? Isso aqui é um string, né, pessoal? No lugar desse porcentagem de, isso aqui é um código para falar que aqui vai aparecer um número, certo? E esse número eu coloco na vírgula, coloco aqui, ano, certo? Se eu quiser colocar o dia de hoje especificamente, estamos no ano de tal, no mês tal, do dia tal, certo? Então, na sequência, ano, mês e dia. Então, eu coloco ano. Como eu coloquei... Peraí. Mês, dia. Como eu coloquei... mês, dia. Como eu coloquei nessa sequência, eu vou colocar ano, mês e dia. Eu vou colocar aqui na mesma sequência. Ano, mês e dia. Aqui, como eu coloquei só um parâmetro, e aqui tem 3, ele vai dar um erro, certo? Eu vou executar aqui para você, vou compilar para vocês verem que vai dar esse erro. Ó, too few arguments to function mostra o ano. Poucos argumentos para a função mostra o ano, ó. Certo? Então eu tenho que ter mais aqui. A gente está em abril, mês 4, dia 21. Pronto. Salva, compila e vai dar certo. Certo? Beleza. A gente pode fazer assim também. Eu posso não utilizar isso aqui. Ó, vou deixar só um argumento. E vou dizer que o mês, vou editar diretamente aqui 4 e o dia 21, sem problema, tá? Ele vai executar do mesmo jeito. Deixa eu ver aqui mais. Faço o programa que dê 3 números e mostre o maior. Eu acho que tendo dito isso aqui, já é um bom início para a gente começar, tá? Eu vou apagar isso. A gente vai usar só a função main mesmo, tá? Tirar isso. Eu vou tirar isso. A gente vai ter que pegar 3 números. 3 números, mostra o maior deles. Eu vou colocar inteiro mesmo, tá? Vou colocar um inteiro int, tá? Antes de eu poder usar os números, eu tenho que declarar. Eu tenho que declará-los, certo? Porque eu estou falando de uma linguagem compilada e de tipo estático, certo? Então, eu tenho que primeiro declarar para depois usar. Então, estou dizendo que vai ser inteiro, eu vou colocar o nome dos 3 números de A, B e C, ponto e vírgula. Ponto, pronto. Tendo feito isso, o que é que ele vai fazer? Ele vai reservar na memória espaço para as 3 variáveis, tá? Certo? Tendo ele reservado esse espaço, o que é que eu preciso agora? Pegar os 3 números, né? Eu vou só fazer um printf
digite o número 1. Pronto. Scanf. Deixa eu só lembrar como é que faz isso. Se eu não me engano é assim. Eu acho que é assim. Eu estou utilizando a função scan, né? Percebe que ele vai escanear. A gente usa na programação, vocês vão perceber isso, para nós humanos escrever para o computador e ler alguma coisa dele é uma coisa muito básica. Mas o computador ele entende isso como fluxos de informação, certo? Esses fluxos de informação eles podem ser de entrada ou de saída. Fluxo de informação de entrada é câmera, vocês sabem, né? Scanner, etc. Então, entendam, mesmo que seja uma coisa simples como o teclado, que quando você está entrando com informação para o computador, isso é um fluxo de entrada, certo? E tem um tratamento específico para isso. Vamos para frente. Se você não entendeu o que eu falei, não se preocupe. Vai dar certo. Certo? Eu estou misturando aqui informações, mas lá, se você não está entendendo muito o que eu estou falando agora sobre isso de fluxo, lá na frente você vai entender mais, tá? Vamos para frente, vamos nos ater aqui ao nosso código. Acredito, segundo eu lembro, que é assim, tá? Deixa eu ver aqui. Só fazer o teste para ver se eu estou fazendo certo. É sempre bom você testar, tá, pessoal? Vou botar aqui A, 2 pontos. 2 pontos. C, 2 pontos. Tem que ter isso aqui para pular a linha, né? Vou colocar aqui mesmo. Pronto, agora eu tenho que colocar vírgula ABC. Salvou. Seja que Deus quiser. Peraí, 3, 6, 4. Ok, deu certo. O scan, ele pula uma linha, né? Já percebi aqui, ó, ele pulou uma linha. Então eu vou tirar isso aqui. Pronto. 3, 9, 7. 3, 9, 8. 3, 9, 8. Agora aqui eu tenho que colocar uma linha aqui. Pronto. Beleza. Deixa eu ver aqui quanto tempo está gravando já. 23 minutos. Beleza, vamos pra frente. Eu vou parar um pouco aqui, certo, pessoal? E já começo de novo para não ficar muito extenso, tá? Uma dica para vocês que querem mexer com C, né? Claro que vocês acreditam que todos estão aí no Windows, a maioria. Vocês procurem pelo programa Code Blocks, certo? Ele é um ambiente integrado. Ambiente integrado. O que é um ambiente integrado? É um programa que traz dentro dele várias funções integradas, certo? Percebam que aqui em cima eu estou usando um editor, certo? Embaixo, com o GCC, eu usei um compilador, certo? E um linkador, que é uma coisa mais profunda. Mas assim, eu estou usando as coisas, percebam que está meio separado, certo? Num ambiente integrado, ele nem está tão separado assim. Tem coisa aqui que está, aqui por exemplo, ó, no GCC eu estou usando uma linha de código que ele está fazendo várias coisas. No ambiente integrado é mais ou menos isso aqui, só que ele tem mais funções para vocês e você clica um botão e ele compila para você, compila e executa, certo, pessoal? Então, se vocês quiserem ver, podem fazer no Code Blocks. Eu vou parar o vídeo por aqui para não ficar muito grande nem cansativo. Fiz a minha explicação básica do C. No próximo vídeo a gente vai para fazer aqui o 6, 7, 8, 9, 10, talvez aí, certo, pessoal? E na próxima
nos próximos exercícios eu estou pensando em fazer com JavaScript. Eu estou fazendo uma linguagem compilada, uma interpretada, uma compilada, uma interpretada, porque isso aí com certeza vai dar uma riqueza maior para vocês de conhecimento em relação às linguagens, tá? Quanto mais linguagens você conhece, mais seguro você fica na sua programação, tá bom, pessoal? Um grande abraço, continue assim, parabéns por vocês estarem aqui, certo? Podem contar comigo.